Então, Adonis, estamos aqui, eu e você e eu, e as pessoas que já estão ou as que chegarão aqui para, para nos brindar e falarmos sobre essa questão de como liderar as novas gerações, né? Então, fala aí um pouco aí de você e vamos iniciar o nosso processo. Ok, então, Antônio, tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Opa, beleza. Olha, Antônio, desde já eu quero te agradecer pelo convite, tá? Também por essa parceria boa aí também que a gente está fazendo aí, desde o nosso último encontro aí do grupo de administração, que é uma área que deve ser sempre falada, né? Porque a gente pode ver que desde os primórdios, assim, a administração ela foi levada na prática, não como ciência. Depois de um tempo, ela foi vista como ciência aí também, tá? Além da minha formação como administrador, há alguns anos atrás também, desde os 14, 15 anos, eu trabalhei como voluntário em uma agremiação de jovens e adolescentes também, em uma organização cristã. E durante esse tempo a gente vem trabalhando com a questão da formação, da questão da liderança também. E a gente viu que durante esse tempo aí que essa formação, a busca pelo conhecimento, a busca pelo aprendizado, tem faz uma diferença na vida do jovem e também, principalmente, para preparar ele para o mercado de trabalho. E é um desafio muito grande atualmente essa questão da liderança de gerações mais novas, gerações Z e os mais atuais também, né? Principalmente a geração Z que está chegando hoje aí com tudo, a questão da tecnologia também, está dominando tudo aí, tá? Mas tem alguns pontos que a gente precisa também conversar para justamente ajudar essa galera que está chegando a se desenvolver tanto profissionalmente como na questão comportamental também. É Eu falei demais aí. verdade. É verdade. Não, tá ótimo. Estamos aqui uma hora para a gente bater nosso papo aqui tranquilamente, nos contribuirmos mutuamente e com as pessoas que porventura venham aqui a participar, né? Nós estamos falando de contribuir com elas e também tem um outro lado, um outro viés, né, que é elas contribuírem conosco, né? Tá São certo. processos de aprendizado contínuo e com duas vias. Então, são duas gerações, nós estamos falando de três gerações, né? A minha geração com 60, a sua com 40, e nós estamos falando de uma outra geração que tem aí 17, 18, 24 anos, né? E nesse meio tempo ainda tem uma geração de 30 a 40, que é um outro processo, né? Uma outra mente, uma outra forma de pensar. É verdade. E, e eu vejo, assim, o que nós estamos falando, quando a gente fala de novas gerações, chegamos à conclusão aqui, e você, já naquele grupo da administração, que estamos falando dos novos, das novas pessoas que estão estudando ou não, que estão entrando no mercado ou não também, e que tem lá os seus próprios conceitos, os seus próprios entendimentos do que é a vida empresarial, do que é o futuro que eles têm, e tal. De maneiras que, para quem já tem um pouco mais de experiência, tanto técnica, tanto profissional, já que estamos falando de administração, quanto de vida, e a gente percebe que ainda falta muita maturidade. Mas como exigir maturidade se eles não chegaram no tempo ainda de maturidade, né? A maturidade exige tempo. A maturidade exige tempo e exposição da pessoa a várias situações. É isso que faz com que ela chegue mais tarde e tenha tantas histórias, tenha tantos conhecimentos, tenha tantas formas de criar, de se desenvolver e tal. Então, nós estamos falando ainda de um grupo com menos experiência de vida, como um todo, mas muita experiência tecnológica. Então, como é que você vê isso, essa experiência tecnológica dos jovens e o que, é que eles estão fazendo com essas informações nas mãos? A gente pode ver aí pelos estudos atuais aí que essa geração
ela é muito ligada em quê? Na questão de jogos e tecnologia. Hoje em dia, você vê uma criança, por exemplo, pega um celular, ela vai, destrincha tudo rapidamente e já consegue mexer aquilo ali. É uma coisa de curiosidade que a criança e até mesmo o jovem vai, não precisa nem de manual de instrução. A verdade é essa. Vai pegando o aparelho, vai. Quando o jovem se interessa por algum tipo de jogo ou até mesmo de tecnologia, a verdade, ele não precisa nem mesmo ter um curso. Ele vai simplesmente vai buscar o conhecimento ou vai no YouTube, conversa com um colega ali ou outra coisa para mexer aquilo ali. É isso que está acontecendo com essa geração hoje aí também. E tem essa questão de, por exemplo, do conhecimento e querer as coisas rápidas também, sabe? Essa ansiedade. Ah, não tenho uma coisa, mas preciso. Causa uma certa ansiedade também. E, assim, tem um lado bom na tecnologia, que ajuda o jovem a se desenvolver, a abrir a sua mente para muitas coisas que podem ser utilizadas no mercado de trabalho, mas tem, contrapondo a isso, tem a questão da ansiedade, do anseio. Se alguma coisa não dá certo para ela, ou está em fase de aprendizado, o que acontece? Ela já fica triste, desanimada e já quer largar tudo, quer desistir, sabe? E a gente vê isso muito na juventude hoje. Essa juventude, principalmente a juventude pós-Covid, ela tem, e infelizmente, vamos dizer, é um resultado que a Covid ela trouxe, né? São consequências da saúde. E, claro, questão de saúde no geral, né? Como a questão de saúde mental também. Então, a gente pode ver que a juventude hoje ela está aberta para novas tecnologias, novos conhecimentos, mas o que a gente pode ver também é que a questão comportamental, a questão do autodesenvolvimento é deixada um pouco de lado. E a gente pode ver nas empresas, muitas pessoas que vão apresentar alguma proposta de trabalho pelo Sebrae, algum curso também, falam que a juventude, como a juventude está agindo hoje, muitas vezes a falta de foco, a falta de atenção, que isso precisa ser trabalhado na juventude hoje. É claro, como você falou, é uma questão de tempo também, de experiência para desenvolver um perfil profissional que o mercado precisa hoje. É verdade. Por outro lado, essa mesma velocidade que eles têm, né, que são ligados aí no 440 volts, essa mesma velocidade que eles têm para aprender a tecnologia, paradoxalmente, ao meu ver, quando eu digo ao meu ver, é uma opinião minha, não estou me falando de uma coisa científica, né? Não estou falando assim que é desse jeito, mas ao meu ver, paradoxalmente, essa velocidade não acontece com a maturidade profissional, sobretudo para aqueles que já estão fazendo uma faculdade, por exemplo, né? Então eu vejo nos grupos ainda comentários muito insonsos, muito rasos sobre o que se está estudando propriamente dito, né? Porque lhe falta essa curiosidade também, essa vontade de pesquisar mais a fundo as coisas. E como você bem falou, então eles querem as coisas imediatas. O problema também é que a própria internet lhe traz coisas imediatas. Se a gente for observar os cursos que vendem na internet e as fórmulas mágicas da internet, é para amanhã. Amanhã você vai estar milionário. Olha como eu estou aqui. Aí o cara aparece lá em Orlando, nos Estados Unidos, aparece com a BMW, aparece nas Ilhas Caimã, né, tentando dizer o quê? Olha, eu estou aqui, você também pode estar aqui. Né? E isso, na realidade, na minha opinião, é uma mensagem falsa. Haja vista que, se assim fosse, nós teríamos uma quantidade imensa de pessoas aí milionárias. Né? Milionárias. Não estou dizendo, inclusive, que os que fazem isso não estejam ganhando dinheiro. Aí é a questão deles. Mas os jovens, eles também são muito levados nessas questões. As redes sociais, por um lado, ajudou muito, mas o que a gente vê de banalidade, né? Banalidade, a palavra não é nem banalidade, é uma quantidade maior de assuntos
menos relevantes para a nossa vida social, né, como política, como ética, como comportamento, como profissão, né, como problemas da vida, em detrimento de coisas menos densas nesse sentido. E acaba que essa quantidade de informação mais rarefeita também influencia numa geração mais rarefeita nesse aspecto. Então, é mais fácil pegar o celular e descobrir várias funcionalidades, mas não é mais fácil estudar um livro. Eu vi lá no grupo daqueles que a gente participa de administração, por exemplo, uma pessoa falou: esqueça os livros, só vai te ajudar na faculdade. Faça curso técnico que você vai ter muito mais sucesso. Ora, então, coisa desse tipo. Então, eu coloquei lá para eles e coloco para quem está aqui assistindo e depois que a gente editar o vídeo, tá? O que é um livro? É teoria? É. E o que é teoria? Teoria é um conjunto das melhores práticas que foram observadas por alguém, foram analisadas, foram condensadas, descobrindo o melhor caminho entre o ponto A e o ponto B, escritas e disponibilizada. Ora, se tem um livro me dizendo como eu devo atravessar a ponte, por que eu vou querer atravessar a ponte apenas da minha cabeça, sem saber os perigos que existem ali? Então, planejamento ainda é uma palavra meio que maldita, né? As pessoas, quando se fala em planejamento, não, eu planejo, mas na realidade diz que planeja na cabeça. Então, essas novas gerações, assim, na minha percepção, têm excelentes qualidades. Contudo, me parece um risco pela rasura com que as informações chegam neles e, a partir daí, eles também colocam suas opiniões muito rasas ainda, mesmo sem uma vivência maior. Mas nós temos muitas informações importantes e interessantes na própria internet que poderia lhe dar um pouco mais de densidade e coerência nas opiniões na internet. E essa velocidade aí de querer as coisas imediatas vai contra todo um universo, né? Que o universo diz para a gente que as coisas precisam ser trabalhadas e você vai deglutindo aos poucos, deglutindo aos poucos. Me alongando só um pouquinho na minha resposta, eu tenho uma cliente em Minas Gerais. Nós fazemos uma mentoria, obviamente, à distância. E eu estou ensinando para ela lá a gestão financeira da empresa dela. É uma pizzaria. A ideia é que ela adquira um software para fazer a gestão aí de quantidade de pizza, de vendedores e etc. Mas antes de fazer isso, sabe o que eu estou fazendo com ela? Na mão. Ela está aprendendo a fazer na mão, né, numa planilhazinha Excel, mas escrevendo, fazendo lá o que é despesa, o que é receita, o que é rentabilidade, lucratividade, ponto de equilíbrio, o que é um demonstrativo de resultado do exercício, o que é uma margem de contribuição e tal. E tem uma fala dela que eu não editei ainda, ela fez assim: nossa, Antônio, eu tenho uma prima que está fazendo pós-graduação e na graduação dela toda e na pós-graduação dela toda, ela não viu nem a metade disso que você está me ensinando aqui agora. Porque eu fiz ela escrever, eu fiz ela manusear, fiz ela raciocinar a questão. Tá? E eu, como sou também especialista em metodologia do ensino superior, eu tenho essa preocupação em fazer as pessoas usarem as mãos, fazer do modo, entre aspas, mais arcaico, porque com os sentidos, nós temos 5 e a mulher tem 6. Não discuta com as mulheres. A mulher tem 6 sentidos, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Tá? Os sentidos servem como elemento primário para levar para a gente as informações. Eu não posso abrir mão do tato, eu não posso abrir mão da visão e do trabalho mental para amadurecer um cliente, um aluno ou um amigo. É isso. Muito bom mesmo, viu? Isso é interessante, se você falou, a questão do mão na massa, sabe? Se pegar o negócio, realmente fazer, é você ensinar ali, aprender e falar, agora é com você, sabe? Ter essa experiência é a questão muito interessante. Falando sobre isso aí também, a gente pode pegar como exemplo na nossa época de estudante. Qualquer pesquisa
pesquisa que tinha, a gente tinha que sair, ir na biblioteca, a gente tinha que escrever, tirar cópia, estudar, fazer resumo, para depois fazer o trabalho ali, juntar a equipe, olha, vamos fazer assim, você vai escrever, você vai fazer o desenho, você vai falar isso, vai falar aquilo, 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 outro. E aquilo assim, com o tempo isso foi se perdendo. A gente pode ver que com o tempo isso foi se perdendo. E o que acontece hoje em dia? Façam tal trabalho. Além de ter o Google, existe agora a ferramenta ChatGPT também, que você coloca qualquer assunto ali e ali aparece o roteiro para você fazer. E muitas vezes é copiado aquilo ali e ali já é o trabalho. Só que não tem o cuidado de pegar aquele texto e fazer uma análise se realmente é o contexto esperado pelo professor também. Sabe? Essa questão dessa facilidade de ter tudo na mão rapidamente é que, infelizmente, quebra aquela questão de você fazer, de você aprender, de você se desenvolver. Isso é que é interessante. E a gente vê isso no mercado de trabalho hoje, principalmente na questão dos jovens também. Então, agora, diante desse preâmbulo que a gente fez aqui sobre nossa visão, nessa fotografia do que é o jovem, eu sou muito técnico em relação a reduzir, com a palavra não me veio aqui agora, sintetizar as coisas em um momento, porque tudo muda daqui a pouco. A gente está falando uma coisa aqui, tudo pode mudar amanhã. Então, às vezes eu falo assim, minha opinião, porque quando eu digo minha opinião, não é opinião científica, tá? É a conclusão que eu cheguei de alguma coisa. Mas aí eu vou colocar para você essa pergunta aí, você que também é especialista em desenvolvimento de equipes e liderança, diante desse quadro que a gente acabou de pintar aqui, como liderar as novas gerações em uma empresa? Tá? Nós temos aqui, por exemplo, a Ótica Gurgel. Ótica Gurgel aqui, somos parceiros, me seguem também, eu sigo eles, a gente está sempre trocando ideia. É uma ótica, tá? Tem alguns funcionários. Então, como liderar as novas gerações que trabalham numa ótica, por exemplo, eu gosto da praticidade, para atingir resultados extraordinários? Tá? Fala aí um pouquinho para a gente. Primeiramente, a gente tem que conhecer o perfil da equipe, qual a idade, conhecer, na verdade, quais são os seus sonhos, suas aspirações. Se não me engano, foi Dale Carnegie que falou o seguinte: se você conseguir isso, e você vai ter tudo o que você quer. E é o que ele falou, sintetizou com uma palavra: dê às pessoas o que elas querem, o que elas precisam. Quando a gente vai formar uma equipe, a gente precisa conhecer um pouco dessa pessoa, um pouco do histórico dela, um pouco da vida dela, um pouco do que ela sabe fazer. Ou seja, entrar na questão da empatia, primeiramente. E a gente tentar ser amigo dessa pessoa para a gente poder entender suas aspirações, conhecê-la e ver os pontos fortes e em cima disso. E assim, a gente a confiança da pessoa. Isso é muito importante. É a base de tudo. É adquirir a confiança. E a gente está trabalhando dentro de um estudo aqui também, que a gente quer transformar uma palestra também, que de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente viu, a liderança, ela se enquadra em todas as gerações. E principalmente, todas as gerações querem a mesma coisa. A gente, como líder, a gente precisa ter a visão, o propósito. Não adianta eu querer liderar um grupo se eu não tenho um propósito, uma visão. Qual é a visão que eu quero para a minha equipe, para a minha empresa? É parte do líder. Eu preciso ter uma visão para poder passar essa visão para a equipe, para que ela crie uma visão em cima da minha visão. Segunda coisa que a gente pode ver é a questão de pessoas. Você precisa gostar de pessoas também. Não adianta. Se você não gosta de pessoas, se você não se comunica, então, olha, muda de mentalidade.
a gente precisa disso, a gente precisa gostar de pessoas e se comunicar com elas. E terceiro, que eu acho que fecha com chave de ouro, é a questão do desenvolvimento da pessoa. É a parte que eu mais gosto, sabe? De ensinar, dar para ela um propósito, um legado para que ela possa ter autonomia de fazer e cumprir a missão da empresa. Se a gente levar esses 3 pontos aí, com certeza a gente vai desenvolver uma equipe muito boa e uma equipe extraordinária também. Eu concordo plenamente contigo. Olha, você colocou aí vários pontos importantes, o que já é de se esperar com uma pessoa com a sua formação, que é visão da empresa. Né? Eu toquei aqui no nome de Ótica Gurgel, que está aqui. Então, Ótica Gurgel, pega aí a visão. A pessoa que vai para uma empresa, sobretudo um jovem da nova geração, pode ser, e acredito muito que não tenha, na sua maioria, obviamente que as exceções existem, mas exceção é exceção, não conta, um propósito claro na vida. E muita gente fala de propósito para cá, propósito para lá, propósito para lá. E o que é propósito, afinal de contas? Não, meu propósito é arrumar um emprego. Não, isso não é propósito. Então, o propósito é algo de longo prazo, que você estabeleceu como uma meta importante para a sua vida e que você acorda todos os dias pensando nela, pensando em concretizar esse propósito, seja de uma maneira formal ou seja de uma maneira informal. Por exemplo, o aluno de uma graduação, o propósito dele deveria ser, deveria ser estar empregado. Então, quem faz administração, por exemplo, estou vendo muita gente falando em ser assistente técnico, assistente administrativo, auxiliar administrativo. O propósito é ser administrador de empresas, que foi criado para fazer gerência. Mas o que acontece? Se essa pessoa não foi para a empresa e ela não tem ainda um propósito, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Faz parte do aprendizado e do amadurecimento das pessoas. O que não pode é a empresa, que aí já é uma instituição por si só, necessariamente já um pouco mais amadurecida, o que não pode é ela não ter o seu propósito de longo prazo estabelecido. Porque se ela não tem um propósito estabelecido, e tem zilhares de empresas sem esse propósito estabelecido para o futuro, o jovem que entra, ou o adulto que entra, ou o maduro que entra, quem quer que entre nesse ambiente empresarial, vai apenas fazer o seguinte, vai pensar só em si, mas não é uma questão de egoísmo, é porque ela não percebeu para onde realmente essa empresa quer ir. Então ela vai pensar em acordar, ir para o trabalho, fazer as horas dela do trabalho e voltar e receber um salário. Ela não se engajou com um propósito maior que bata lá dentro e ative a motivação que é intrínseca, para que ela se sinta num ambiente onde ela tem crescimento, onde ela vai deixar um legado nessa empresa, ela vai construir essa empresa também. E muitas vezes eu pergunto ao empresário, quando eu faço consultoria, sobre planejamento. Não, eu tenho tudo, a grande maioria, viu? Eu tenho tudo planejado, está tudo aqui. E aí eu pergunto, quer dizer, eu não pergunto na realidade, eu fico pensando. Um funcionário, então, ele tem que entrar na sua cabeça para descobrir o que é que você está pensando para poder te ajudar, sabe? Então, o propósito da empresa precisa existir. Onde é que essa empresa quer chegar no longo prazo? 3, 4, 5 anos, né? Pode ser a visão da empresa, um pouco disso aí. A missão da empresa precisa estar assim na pele dos funcionários. Então, o que é a visão da empresa? É o que a empresa vai entregar aos seus clientes. O que é que eu entrego a ela? Eu entrego a ela qualidade, eu entrego a ela quantidade, eu entrego a ela prazer, eu entrego para ela sonho, eu entrego para ela velocidade. Então, são as entregas que ela vai fazer. E se o funcionário não sabe qual é a missão da empresa, ele também não sabe qual é a missão dele dentro da empresa para que essa entrega seja feita. Se ele está fabricando copo, ele pensa apenas no copo que ele está fabricando. Ele não pensa no que está sendo entregue ao cliente que vai comprar o copo.
se é status, se é apenas um recipiente para colocar água, cerveja ou alguma outra coisa, se vai ficar quente, se vai ficar frio, isso não vai importar. Então, essa questão do propósito da empresa, para que quando o seu funcionário, o seu colaborador, chegue ou já esteja lá, ele engaje com o seu propósito, nossa, isso aí dá uma velocidade na empresa muito grande, mas muito grande mesmo. E o Departamento de Recursos Humanos, ele ganhou uma importância muito grande, porque é por ele que deveria se passar esse recurso humano, né, esses funcionários que vão fazer com que a empresa aconteça. Então, se eu não tenho uma matéria-prima de qualidade, eu não posso ter um crescimento de qualidade. Então, o primeiro passo é colocar para dentro quem passe por um determinado critério. E esse critério é a descrição do cargo dessa pessoa que você quer. Poxa, Antônio, mas isso é muito técnico e tal. E é técnico. O empresário precisa entender que ele está numa área que exige técnica, exige estratégia, exige planejamento para que ele se dê bem, para que ele atinja o lucro que ele queria, né? Eu estou falando aqui de descrição de cargos, de recrutamento e seleção, porque eu tenho um outro cliente que está no Ceará, em Fortaleza, e eles estão passando por exatamente esse momento. Então, a cultura é contratar o vizinho ou alguém que indicou e tal. Bom, não, se a gente quer fazer certo, vamos contratar uma empresa de RH. E fizemos isso hoje, né, na empresa de RH. Eu mesmo já fiz a descrição de cargos na área de vendas, na área de controle de estoque. Mandei para a empresa de RH, eles avaliaram, mandaram a proposta, eu avaliei a proposta deles lá, e assim a gente vai seguindo da forma correta. O resultado sempre é melhor. Então, ter visão da empresa e ter assim, o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, como você colocou, é crucial, tanto para a empresa, quanto para ajudar essas novas gerações e a liderança poder fluir com mais tranquilidade e com menos atrito. É isso. Quando você falou no conceito de propósito, esse assunto eu passei a desenvolver lendo aquele livro. Comece pelo porquê. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Se você quer construir o seu propósito, leia esse livro, porque nesse livro ele tem o chamado Círculo de Ouro. E esse círculo de ouro começa de dentro para fora. E começa com um propósito. Por quê? Começa com porquê. Começa com porquê. E em seguida, o como. E por último, o quê. As pessoas fazem o contrário hoje. Elas começam pelo quê. E não pelo porquê. Então é importante a gente ter esse conceito de visão, sabe? Porque propósito, para mim, meu conhecimento, a minha experiência também, propósito é uma coisa maior que a gente. Ou seja, o que você quer quando você está entrando na empresa? Qual é o teu propósito? Meu propósito é ganhar dinheiro e ali acabou. Então, propósito tem que ser uma coisa maior que a gente. Uma coisa que vai se renovando sempre. E quando a gente fala de empresa, a gente sabe que a empresa, a gente aprende no curso que a gente aprende a visão da empresa, a missão e os valores. Só que a gente, como pessoa, a gente tem que ter a noção de se considerar como empresa também, porque a gente faz nosso gerenciamento financeiro, pessoal, de tempo. A gente tem que ter a nossa visão, a nossa missão e nossos valores também, que vai também ser de acordo com a empresa que a gente pretende trabalhar aí. É verdade. Olha, tem um rapaz aqui que é eu ver aqui, o Mark Patanga. Como direcionar jovens para a área de tecnologia diante da alta demanda, escassez da alta demanda de tecnologia? E aí tem a escassez de profissionais qualificados e necessidade de informá-los sobre a oportunidade de empregos e salários atrativos. Como
direcionar jovens para a área de tecnologia, diante da alta demanda em tecnologia, escassez de profissionais qualificados e necessidade de informá-los sobre oportunidades de emprego e salários atrativos. Olha, Mark, esse ponto que você tocou aqui é bem legal pra caramba, cara, porque, por um lado, nós temos o mais novo, o queridinho aí, que é o site GPT, né? Respondendo a tudo e a todos, tá? Respondendo a tudo e a todos, não só de forma escrita, como falada e como visual, através de gráficos, imagens e etc. Tá? E com isso, por um lado é ótimo, por outro lado, agrava mais ainda o raso de informações que vem se criando, informações muito rasas. Não está lá, eu olho aqui e tal, e está ótimo. E quando a gente está falando na área de tecnologia, é preciso ser profundo. Porque, Mark, não basta eu saber programar, tá? Não basta saber programar. Hoje, por exemplo, faço meus sites, aqui eu tenho alguns sites, eu não programo nada. Hoje já tem os modelos que você tem aí já programados, que você vai puxando, arrastando e ajustando de acordo com o que você quer. Tá? Mas para fazer isso aí, que é uma tecnologia, foi necessário alguém que saiba programar, mas também que ele tenha capacidade de se colocar no lugar do cliente para ele entregar a melhor ferramenta possível para o cliente. E isso você não aprende no site GPT, você não aprende no Google, tá? Você aprende vivenciando. Então, a nova geração, aliás, isso que eu vou falar aqui não é nem da nova geração, ele já vem de algumas gerações e vai passando de um para o outro. E nós, eu aqui, o Marco, participamos de alguns grupos. Eu participo de 4 grupos de administração e geralmente só tem alunos. Eles estão muito preocupados com a bolsa do estágio. Quanto o estágio paga, que é muito pouco, que nada no trabalho, enfim. Então se deturpou essa questão do estágio. Então, Mark, você não vai conseguir encontrar muita demanda, né, muitos profissionais qualificados, porque começa daí. Ele está preocupado com o dinheiro e não com o entendimento dele, né? Com o seu embasamento teórico, essa é a palavra, né? Com o seu embasamento teórico, para quando ele chegar até você, mesmo que não tenha tanta experiência, ele demonstre que ele tem um largo conhecimento, que ele tem um potencial de, juntando esse conhecimento dele com a experiência que ele vai ter, poder elevar a empresa lá para frente. E a questão das oportunidades de empregos e salários atrativos é uma outra questão, porque os jovens eles querem ganhar muito dinheiro. Ora, mas ele chega aqui no Instagram, aliás, o Instagram chega até nós todos os dias com propostas mirabolantes, milionárias de hoje para amanhã. Seja infoprodutor, faça o lançamento de um produto, se você tem um conhecimento, faça assim, sabe que você vai ficar milionário, e tudo isso fica raso, fica muito raso. Não se pode ser cientista raso. Cientista, fazendo aqui uma analogia, na minha opinião, é um mergulhador. É o cara que vai mergulhando fundo para poder encontrar aquilo que ele está buscando e depois trazer aqui para a gente. Então, voltando aqui para o nosso tema, que é a liderança das novas gerações. Então, liderar uma geração nova para que ela dê resultados extraordinários, é preciso que a empresa seja extraordinária. Então, se você não tem uma empresa extraordinária, você não tem como ter talentos extraordinários. E se os tiver, por acaso, se os tiver, não, que ele não vai ficar lá. Se ele chegar lá, por acaso, ele não vai conseguir se adaptar, porque está muito além da cultura organizacional, do clima organizacional, dos métodos utilizados pela empresa. Então, o primeiro ponto para se ter uma equipe extraordinária da nova geração é ser uma empresa extraordinária. Porque essa nova geração está acostumada com o quê? E realmente o é fantástico, né? A gente também, mas é tudo mais novo para eles e para
a gente também tem, na tecnologia, tem acontecido cada coisa fantástica de nova. Né? Então tem que ser uma empresa que o cara, quando chega lá, diz, uau, eu quero trabalhar nessa empresa. Tá? E mesmo sem tanta experiência e tal, ele vai começar a se adaptar, porque ele quer estar naquele ambiente ali de crescimento. Agora, se uma empresa é rasa, se uma empresa não tem um planejamento, se uma empresa não tem uma missão, não tem uma visão bem definida, se a empresa não se preocupa em trabalhar as novas tecnologias e colocar na mão dessas pessoas novas que estão acostumadas com as novas tecnologias, muito mais do que quem é muito mais velho, você não vai ter talento, não vai ter equipe extraordinária e não vai ter como liderar esse processo. Não é isso, Adonis? Ah, com certeza. Essa área da tecnologia é uma área que está crescendo cada vez mais. E a gente pode ver, pelas pesquisas aí no LinkedIn, por exemplo, a gente verifica lá a pesquisa, essa parte de Power BI, analista de dados, conhecimento em programas, em programação. A gente tem que entender o seguinte, que a tecnologia está aí, o ChatGPT chegou, vai acabar com muitos empregos. A gente precisa colocar na mente o seguinte, que a tecnologia jamais vai acabar com o ser humano. Então, a gente precisa, como ser humano, a gente precisa, como profissional, se profissionalizar, mas também a gente precisa, como ser humano, a gente precisa, a questão da missão, da visão, é muito importante isso. Para quem está começando um pequeno negócio hoje, a gente precisa pensar no negócio, na questão do propósito, para a gente poder trabalhar isso com a nossa equipe. Beleza, pode chamar sim. Tá, mas eu preciso que ela me diga um pouco. Mas a gente tem um rapaz aqui, o Marcos Roberto, que pediu aqui para entrar, para aceitar. Eu aceitei aqui o Marcos Roberto. Ele quer falar alguma coisa. E aí eu estou perguntando para a Aline aqui se a Aline é psicóloga, né? Então, a gente tem aqui uma pessoa muito da área, assim, que vai ajudar a trazer luzes para a gente, sem dúvida nenhuma. Então, assim, apareça aqui, né? Dá aquele retoque no batom, que mulher tem isso, né? Ou pentear o cabelo rapidamente e tal, colocar o ring light para aparecer, o filtro, todo esse processo demora um pouquinho para aparecer, mas seria muito satisfatório se ela aparecesse aqui para a gente também. A Aline eu não conheço ela pessoalmente, só conheço ela aqui das redes sociais. Então, voltando, né, para o que a gente está falando aqui. Então, a empresa precisa ser extraordinária, né, como a gente está colocando. Então, é de dentro para fora, como tudo, né, na vida. Você quer que uma coisa seja melhor, você tem que ser melhor para que as coisas sejam melhores. Então, tem que ser de dentro para fora. A empresa precisa planejar isso melhor. Eu vejo presença, você conhecido meu, Antônio. Tá. Maravilha. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso ponto, enquanto a Aline responde ou não. E eu queria também se o Juarez ainda se encontra aí. Juarez da hora. Dá um alô aí para mim, Juarez, se você estiver aí na área. Tá? Então, a gente falou do propósito para o pessoal. E uma outra coisa importante que eu acho que vai ajudar muito a liderar essas novas gerações é ter um ambiente que cultive aí o sentido de colaboração, de mútua colaboração. E para isso a liderança ela é de fundamental importância, né? Porque a liderança, aliás, é importante colocar para as pessoas também, a gente fala muito de liderança e tal, então, para ser líder, necessariamente, essa pessoa precisa ser reconhecida como tal pelo grupo. Se ela não é reconhecida pelo grupo, ela é o chefe. Daí a diferença entre chefe e líder. Quando uma pessoa em um grupo diz, olha, vá ali falar com o chefe, vá ali falar com fulano, porque você tem mais jeito, tá? Ou quando acontece uma situação, não, vá lá que você conhece mais desse assunto, ela está dizendo que você a representa. E se um grupo diz isso, direto ou indiretamente, ele está te elegendo como um líder, tá? Que pode
ser positivo e que pode ser negativo. Do outro lado, você tem o empresário, que precisa também estar atento e saber como identificar as lideranças informais dentro da empresa. E essas lideranças informais, elas são fundamentais para que a empresa produza mais ou produza menos. Tá? Se o empresário ele não sabe ainda como fazê-lo, não tem nenhum problema. Olha aqui o Antônio Dias, olha aqui olha aqui o Adonis, especialista no assunto, para te ajudar a identificar lideranças. E isso vai fazer com que sua empresa cresça mais ou não. Isso é de fundamental importância. Então, voltando para dentro da empresa, então é importante que esse ambiente seja criado para receber essa nova geração. Então, para isso é preciso saber como ela funciona, como ela se comporta. Poxa, Antônio, eu tenho uma empresa, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda tenho que saber disso? Tem que saber disso. Você vai trabalhar só? Quem mandou você ser empresário? Podia ser funcionário, não ia se preocupar com nada disso. Trabalhar de segunda a sexta-feira, ter 30 dias de férias, olha, tranquilidade. Mas resolveu ser empresário, você caiu numa outra seara, numa outra área que exige competências específicas para isso. Então, na minha opinião, para você liderar uma nova geração, para que ela atinja resultados extraordinários, o primeiro ponto é ser extraordinário. Tá? O segundo ponto é criar um ambiente para trazer esses futuros extraordinários, para desenvolvê-lo dentro da empresa. Aí sim, você tem aí a faca e o queijo para poder traçar e vender seu vinho, que seria o resultado em lucros, com muito mais facilidade. O que é que você acha disso, Adonis? Você falou dessa questão de ser extraordinário, né? A gente pensa, muitas vezes a gente pensa bem assim, mas como é que eu posso ser extraordinário? Eu quero que minha equipe tenha a visão de ter uma equipe extraordinária. Como é que eu posso ser extraordinário? A primeira coisa que eu vejo, que a gente pode falar aqui, compartilhar também, é que eu preciso ter aquela visão, ter a missão. Eu quero ser extraordinário. E traçar a tua meta. O que você vai fazer? Estudar sempre. Você como líder, como empresário, como gestor, você vai sempre ter que estudar, se aprimorar. Primeira coisa, estudar, se aprimorar, não ter preguiça de aprender. Segundo, sair da sua zona de conforto. Isso é só um parênteses. Estudar, gente, não é pelo GPT nem pelo Google, não. Tá? É estudar livro e comparando a opinião de um autor quando o outro e tirando a sua conclusão. Tá? Que é o exercício da tese, antítese e síntese. Sem isso, você não consegue avançar. Prossiga. Ter conteúdo. Isso é importante. Tenha conteúdo. Consiga conhecimento, adquira conhecimento, junta esse conteúdo e tenha o seu próprio conteúdo. Isso é importante. Estudar sempre. Segundo, saia da sua zona de conforto. Não adianta você... O ChatGPT é bom? É bom. Não estou aqui falando contra a tecnologia assim. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Mas como ser humano, a gente precisa se mover, sair. A gente precisa buscar sempre um crescimento a mais. Tem um produto, eu preciso pensar nesse produto para que ele seja melhor, mais barato e com mais qualidade para o meu cliente também. Assim, para que ele tenha competitividade dentro do mercado também, para que ele possa ter uma marca ali também. Sair da zona de conforto. E treinar pessoas. Treine pessoas. Sabe? Forme pessoas. Um grupo, o segredo de um líder é a equipe. Então, para que o seu legado possa crescer mais, treine pessoas, treine líderes, forme líderes para você. Assim você terá uma carreira, não só uma empresa, mas uma extraordinária. Alguém quer falar aí? O Mark, seu amigo, colocou aqui como abordar o
desafio das metas claras da empresa e suprir a falta de habilidades socioemocionais, como o controle emocional, que não são ensinados nas escolas, tá? Como abordar o desafio das metas claras nas empresas e suprir a falta de habilidades socioemocionais, como o controle emocional, que não são estudados nas escolas. Mark, tudo em administração existe modelo, um planejamento, um processo de início, meio e fim. O ponto de partida para responder a sua pergunta está no RH. Detalhe, claro e objetivo, assim, na veia. Nem todas as pessoas vão conseguir o resultado que almejam. Nem todos vão conseguir chegar lá. Isso é um fato. Nem todas as pessoas servem para trabalhar na nossa empresa. Nem todos os clientes são interessantes para a gente. Então, a própria vida nos traz uma peneira desde que nascemos. Desde que nascemos. Tá? São 200 a 300 milhões de espermatozoides que lutam entre si para conseguir chegar ao estágio de humano, de ser humano. Tá? Então, a competição já começa já ali naquele processo. E onde eu quero chegar com isso aí? Então, se você quer, tá, um funcionário, um colaborador, que ele tenha maior facilidade em assimilar metas e que seja social e economicamente mais equilibrado, você tem que descrever isso e pedir isso ao RH da sua empresa ou contratar uma empresa de RH, como eu fiz hoje com um cliente lá de Fortaleza, tá? Para que ele possa avaliar o chá, o famoso chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Esses três aspectos, conhecimentos, habilidades e atitude, tá? Juntamente com o perfil dele, que vão determinar qual é a matéria-prima que você está trazendo para a sua empresa. Agora, se o empresário ele contrata um amigo, um irmão, um cunhado, apenas porque ele está precisando, ou apenas porque você está precisando, sem passar por um processo seletivo, qual é a qualidade dessa matéria-prima? Vamos pensar assim em material, né? Vamos pensar em recursos humanos. Qual a qualidade dessa matéria-prima que está entrando na sua empresa para poder dar os resultados que você quer? Pensamento é isso aí. Então, nem todos servem para todas as empresas. Tem pessoas que funcionam melhor numa empresa fazendo um determinado trabalho do que em outra empresa fazendo um determinado trabalho. Tem pessoas que dentro da mesma empresa está sendo péssimo no trabalho que está sendo operado e o empresário, por não querer demitir, coloca ele no outro setor, lá o cara explode. O perfil dele era outro. Então, entender o perfil das pessoas para trazer para a empresa é de fundamental importância para que você atinja o resultado que tanto quer. Essa é a resposta. Manda aí, Mário, complementa aí para a gente. Quem está falando aí? Tá? Então, essa questão é bem crucial. Hoje em dia, a questão do RH ele tem sido assim, muito importante. A propósito, eu falei até que falei a ela que ia fazer um vídeo hoje. A minha cliente que lá em Divinópolis, lá em Minas Gerais, ela me colocou uma coisa interessante hoje. Olha só aí, Mark, tem a ver com o que você falou. Ela dispensou 2 pizzaiolos muito bons, segundo ela, muito bons, que faz a pizza perfeita como o marido dela quer, porque o marido é que cuida da parte operacional. Tá? Dispensou, porque eles estão dando muitos problemas, chegando atrasado, retornando do horário do almoço muito atrasado, entrando em conflitos com a equipe, desagregando a equipe como um todo, porque se eles fazem, os outros
reclamam, né? Falam informalmente, poxa, não sei como é que a empresa deixa esse cara fazer isso, ou coisa parecida, e acaba criando um clima organizacional ruim. Ela percebeu isso, deu algumas oportunidades há algum tempo, e agora resolveu demitir essas duas pessoas, mesmo sendo excelentes profissionais do ponto de vista técnico. Olha só. Por que isso? Porque a habilidade e as atitudes, hoje em dia, já há algum tempo, nos últimos talvez 10 anos, eles são mais importantes do que o conhecimento técnico. Por que isso? Porque o conhecimento técnico a gente pode ensinar. Olha, você vai pegar esse copo e colocar aqui. A pessoa pegou, caiu a primeira vez, caiu a segunda, chegou até aqui, aí ela vai conseguir colocar esse copo aqui. Agora, você ensinar a pessoa ética, você ensinar a pessoa educação que ela devia ter aprendido a vida dela inteira toda, a partir de casa, a partir das referências de pais e de escola, você não consegue mudar isso. Essa pessoa tem que vir pronta ou, pelo menos, bem trabalhada em relação a esses valores de habilidades e comportamento. O comportamental hoje é mais importante do que o técnico. Pô, então tem um cara muito bom técnico, eu não vou aproveitar ele, aproveite ele para um projeto. Um projeto é aquilo que é um planejamento que tem início, meio e fim. Pronto. Aproveita para um projeto. Acabou. Agora, você casar, porque um casamento, a contratação do funcionário é por tempo indeterminado. Então, você casar com uma mulher, né? Ou com um parceiro, hoje não pode nem se definir, né? Casar com um parceiro ou uma parceira que você sabe que não tem as qualidades que você precisa, dar um tiro no pé. Da mesma forma, é você trazer para dentro da empresa uma pessoa que é muito boa em uma área, mas muito ruim em outra, que leva o risco de desagregar todos os outros que estão dentro da sua empresa. É isso aí. Faz sentido, Adonis? Com certeza, porque o que você falou aí sobre as qualidades comportamentais fazem muito sentido na questão do lado profissional, porque foi feita uma pesquisa aí, né, a gente sabe, essa pesquisa que 90% das pessoas elas são demitidas por falta pelo comportamento, não pela habilidade técnica. A habilidade técnica a gente aprende, se ensina, e a gente, com o tempo, convivendo, erros e acertos, a gente vai aprendendo. Habilidades comportamentais, a gente tem que decidir, a gente realmente tem que desenvolver cada dia, cada momento. A questão do trabalho em equipe, a questão de você ter iniciativa, a questão do desenvolvimento contínuo também e a automotivação. Isso é muito importante também, essa parte comportamental dentro de uma empresa. Perfeito. A autoestima da pessoa. Olha, Adonis, a conversa aqui, nossa, tá show de bola, cara. Eu podia conversar com você aqui a noite inteira e com vários outros assuntos que a gente tem para conversar. Vamos marcar novas lives para a gente estar trocando uma ideia. Independente do número de quantidade de pessoas, né, a gente está trocando uma informação, pode disponibilizar esse material no YouTube, em outras redes sociais, que vai atingir outras pessoas em um outro momento. Mas o nosso tempo já acabou. Foi rápido, né? Uma hora aí passou rápido. Tá? Então, eu quero agradecer muito aí a sua presença, por ter me conhecido. Né? Observe que eu tenho 60 anos, tá? Você tem 41 anos. Nós nos conhecemos através da tecnologia, apenas isso. Nossa empatia é da tecnologia. Só isso. Né? Nós participamos de um grupo que tem algumas centenas, algumas dezenas de milhares de pessoas, e naquele grupo lá nós conseguimos criar um elo de relação. E estamos aqui. Tá? Então ainda temos muita coisa para fazer. Temos e-books para fazer, né? Temos cursos para fazer. Tá? Eu estou criando algo que é a Universidade Corporativa. Estou ainda fazendo aqui, mas até essa semana espero que eu consiga colocar isso já no ar. Na Universidade Corporativa, você tem lá
programas, cursos, palestra e consultoria. O público-alvo é só empresas, universidade corporativa. Não é curso para aluno, não é curso para pessoa que está solta, só para empresários e colaboradores dentro de uma empresa. Então, para você ter uma noção, um programa dura 4 meses. É um programa para levar a empresa a atingir resultados extraordinários, que ela levaria 4 anos para ela conseguir fazer isso em 4 meses. Tá? Então, isso está dentro da universidade corporativa. Em breve, a gente vai estar falando sobre essas parcerias lá para frente. Enfim, você também deve ter outros projetos aí também. Estamos juntos, viu? Eu agradeço muito a sua participação. Vou passar para você para as considerações finais e a gente encerrar. Opa. Beleza. Esse assunto é um assunto muito interessante que leva muito tempo para falar, mas é importante a gente levar em consideração tudo isso. A questão do propósito, da nossa missão de vida, a questão de querer gostar de pessoas, também ter empatia, e a questão de treinar pessoas para apresentar resultados extraordinários. É muito importante. E aproveitando a deixa aí também, falando em projetos também, a gente está com um projeto também de um curso online, que é o curso de liderança criativa também, embasado nessa parte da liderança e colocando uma soft skill aí sobre a criatividade e o pensamento criativo também. É muito importante. Em breve a gente vai estar divulgando aí para vocês e desde já vocês estão aqui. Obrigado pela presença e mais uma vez aí, Antônio, obrigado. Uma honra também estar presente aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, gente. Obrigado aí, Juarez. Eu até te chamei aí, Juarez, mas você não estava presente na hora, não ouviu, para você participar. O Juarez, que é um grande amigo aí, um empresário da área de ótica, está inaugurando uma nova ótica lá em Morro de São Paulo, agora, e tem algumas óticas espalhadas pela Bahia. Então, gente boa, amicíssimo, mas não foi possível participar nesse momento. Eu chamei ele, mas acho que talvez não tivesse aí no momento, tá bom? Ele participa de um outro. Forte abraço para você. Um forte abraço para todos que estão aqui presentes, tá? E até a próxima vez. Valeu, Adonis. Valeu. Obrigado. Abraço. Falou. Abraço.